Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, quarto domingo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 10, versos 1 a 10. Estamos no quarto domingo do tempo pascal e as leituras proclamadas são Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Salmo 22 e primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Celebramos hoje o Domingo do Bom Pastor. E por que este domingo tem este título? Em primeiro lugar, poderíamos pensar tranquilamente, por que Bom Pastor? Talvez o título já queira nos alertar o que podemos encontrar na liturgia de hoje. O título em si já nos emite de antemão uma grande mensagem, um alerta a todas as ovelhas para tomarem grandes cuidados, pois existem de fato maus pastores. Uma premissa como esta não deve passar de forma alguma despercebida. Certamente é isto que os maus pastores desejam, que todas as pessoas não percebam ou ignorem a mensagem de Jesus a respeito dos maus pastores. Bom, como são e quem são os maus pastores? Iniciemos pela primeira leitura de hoje, onde vemos São Pedro discursar belamente e que ao mesmo tempo está intimamente conectado com o Evangelho de hoje. E São Pedro discursa a respeito do querigma, ou seja, a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E naquela ocasião, aquelas pessoas, ao ouvirem São Pedro, muitas pessoas ficaram com o coração compungidos e se arrependeram de fato de não terem conhecido realmente quem era o bom pastor. Veja que mesmo com o erro de todas aquelas pessoas, todas elas agora se mostrando arrependidas, São Pedro ainda continua discursando agora na ótica da misericórdia divina. Uma misericórdia que quer perdoar todos aqueles que se arrependerem. De fato, é algo muito importante, pois se algum dia não soubemos valorizar todas as obras de Jesus, seja nos tempos passados ou mesmo nos tempos presentes, ainda hoje temos tempo. Basta pôr em prática o que São Pedro está ensinando a todas aquelas pessoas. Ele diz para se arrependerem e serem pessoas batizadas e também pessoas convertidas. Ora, este é o início do ingresso à vida cristã, onde o fiel é realmente inserido no redil do bom pastor, aquele o qual Jesus fala-nos no Evangelho de hoje. Contudo, é fato que Jesus, sendo o bom pastor, ainda assim, ele alerta a todos a respeito da importância de permanecerem unidos no redil verdadeiro do bom pastor. E além disso, Jesus ainda pede para que todas as pessoas deem total atenção à sua voz. Jesus alerta as suas ovelhas que existem, infelizmente, maus pastores por aí afora. O que significa que a ovelha de Jesus deve estar sempre em estado de vigília para não ser enganada com tipos de vozes que querem se misturar à voz do bom pastor. Em 1998, São João Paulo II, em sua homilia, ele disse assim: o bom pastor, esta figura bíblica, tem origem na observação e na experiência. O pastor, aquele que, vigilante, guarda o rebanho e o conduz às pastagens férteis, tornou-se a imagem do homem que guia e está à frente de uma nação, sempre solícito por aquilo que lhe diz respeito. Na sua pregação, Jesus introduz um elemento inteiramente novo. Pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, palavras minhas, obviamente, ao contrário dos ladrões e salteadores. Continua São João Paulo II. Jesus atribui esta característica ao bom pastor, distinguindo-o de quem, ao contrário, é mercenário e, portanto,
não cuida do próprio rebanho. Visivelmente, a brilhante ótica de São João Paulo II penetra profundamente em nossa alma, dando-nos consciência de nos colocar em estado de vigília constante, especialmente com o objetivo de adquirirmos boa experiência e observação para não sermos enganados pelos salteadores e ladrões, como o próprio Jesus alerta-nos no Evangelho de hoje. Além disso, notamos que ao permanecermos unidos como ovelhas no redil do bom pastor, segundo o salmo de hoje, nada nos faltará. Desta forma, precisamos aprender a evitar outros tipos de pastoreios que não se referem ao bom pastor. Aliás, tipos de pastoreios que, segundo a meditação de hoje, quer nos fazer refletir profundamente quem de fato é o bom pastor. Em primeiro lugar, Jesus é o bom pastor por excelência e fim de papo. Depois disso, não nos esqueçamos que foi o próprio Jesus quem instituiu o sacerdócio na última ceia. Basta conferir o texto da última ceia. São Lucas 22, de 1 a 20 e também os seus paralelos. E veja quem está à mesa com Jesus. Leia o texto citado e veja quem está lá sentado à mesa com Jesus. São os seus apóstolos e não são outras pessoas. Aliás, Judas, que era um mau pastor e traidor, foi expulso da última ceia. Sendo assim, Jesus quer que o seu bom pastoreio perpetue até a parousia, ou seja, até a sua volta. E quem é o primeiro dos apóstolos a reconhecer que Jesus é o Messias? E, logicamente, por consequência, reconhecer quem é o bom pastor. O primeiro a reconhecer o Messias foi Simão Pedro. Confira o texto de São Mateus 16, 18. Então, veja que a partir de Jesus, os bons pastores são aqueles que ainda estão intimamente unidos com o primeiro dos apóstolos que reconheceu Jesus, aos quais foram confiados o grande tesouro de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Uma citação de São Marcos 16,15. Bom, deste pensamento fica mais urgente ainda aprender a ter intimidade com a voz do bom pastor, a fim de nunca ser uma pessoa iludida com outros tipos de vozes que tentam enganar esta ou aquela ovelha, e principalmente aquelas que andam mais dispersas por aí afora. Ora, se outrora éramos ovelhas desgarradas e agora estamos fazendo parte do redil do bom pastor, como assinala a segunda leitura de hoje, devemos nos manter sempre ao lado do bom pastor, pois, como diz o salmo de hoje, Jesus, o bom pastor, não nos deixará faltar absolutamente nada e suprirá ainda todas as nossas necessidades. Neste domingo do bom pastor, saibamos reconhecer de fato quem é Jesus e quem são os maus pastores deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.